Olá pessoal, saudações a todos. Hoje vamos com mais um vídeo dos vídeos aí que eu tenho colocado extremamente didáticos, que tem ajudado a abrir a mente de muitos operadores aí do mercado financeiro brasileiro. Ok? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Senna, eu opero há 15 anos no mercado brasileiro, 9 deles dedicados ao método Oliver Velez, com adaptações que eu coloquei aqui justamente para aumentar ainda a consistência desse método, que a meu ver é o melhor método aí para ser operado nos futuros e nas ações. Ok? Bom, o que acontece, pessoal? Todas essas informações hoje elas estão aqui presentes, tá? Aqui, tá? Na Masterclass. Então eu falei dessas situações hoje na Masterclass, eu ensinei o pessoal, tá? Então se você clicar aqui no Saiba Mais, você está diante aí de uma das salas mais completas aí do país. Tá? No plano semestral estão incluídas as apostilas com 850 páginas. Então nós temos aí uma apostila das maiores apostilas, é a maior apostila aí de day trading do país. Ok, pessoal? Bom, então o que acontece? Vamos conversar a respeito hoje de uma situação bem interessante, uma situação rara, mas que acontece. Principalmente aí no que fazer depois de você ter uma situação dessas. Tá? Então aqui nós temos uma situação belíssima, tá? Um trade maravilhoso. Esse foi o trade lindo aqui no mini índice, tá? Que foi estopado. Ok? Então você tem um trade perfeito aqui que foi estopado. Muito bem. Primeira coisa, os stops servem aqui para você estudar mais. Em que sentido? Não é porque você levou um stop que você está operando errado. Porém, cada stop que você leva, você tem que identificar se você operou certo ou não. Tá? Na medida que você faz isso, você evita de tomar stops aí das próximas vezes, porque nem todas as situações você entrou adequadamente. Aqui eu já falo que houve uma entrada adequada, tá? E houve o stop. Então, primeiro nós temos que identificar aqui qual o setup que é esse aqui. Então, esse setup aqui é a RBI, né, que o Oliver fala. Então, esse setup aqui é a RBI. Perfeito. Então, vamos dar uma olhada então no setup RBI da apostila. Tá? Vamos lá. Ó. Onde que a apostila está? Né? Onde está na apostila o setup RBI? Tá, então 262. Então vamos analisá-lo. Tá? Ó. Vamos colocar uma RBI aí, aqui, por exemplo. Ó. Tá? Nessa página aqui, ó, página 267. O que é uma RBI? Uma RBI é um setup para ser operado a favor da tendência, com no mínimo, antes desse candle vermelho, você deve ter 3 candles de alta. Tudo bem. Será que nós temos aqui, antes desse candle vermelho aqui, 3 candles de alta? No mínimo, né? 3 candles de alta? Temos, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos 4 candles de alta anteriores. Posteriormente, nós temos o candle vermelho aí, com uma pausa antes de um movimento maior, tá? Inclusive, isso aqui foi um violino, né? Pode ser até pensado como um violino aí, tá? Depois ele foi. Tudo bem. O que acontece, ó? Nós temos isso? Temos. Esse candle vermelho está acima da M20? Sim, ele está acima da M20. Qual que é a localização desse trade, pessoal? Qual que é a localização? Localização 1. Então você tem uma localização aí, uma localização 1. O que é a localização 1? A localização 1 é a melhor localização que existe. Não é exatamente a melhor situação que existe, né? Mas vamos dizer que ela é uma localização muito forte. Tá? Uma localização muito forte. Por quê? Você coloca aqui, ó. Vamos dar uma olhada qual que é o operacional dessa RBI, da DBI. Eu tenho um setup aqui, tá? Eu tenho um vídeo falando da DBI e RBI aí no YouTube, tá? Explicando, tem uma aula disso, ok? Olha aqui, pessoal, ó, as locks. Um dos setups mais poderosos de todo o método são a DBI e a RBI em lock 1. Em lock 1, tá escrito aqui na apostila. Será que nós temos essa RBI aqui em lock 1? Definitivamente sim. O que é em lock 1? Tá? Lock 1 é o rompimento aqui, a entrada está próximo da M20. Então nós temos aqui sim uma RBI em
Lock 1. Então nós temos uma RBI aqui em Lock 1. Então, olha só, você tem um setup, tá? Você tem um setup e você tem esse setup de maior qualidade, tá? Você tem esse setup de maior qualidade. Essa página, inclusive, a 271, vai ser muito bonita. Olha lá, tá? Um dos setups mais para todo mundo são qual que é a qualidade, o tamanho do stop, né, que nós vamos falar agora, o tamanho do candle da GBI ou da RBI, tá? A posição das médias. Então olha só, posição das médias, Lock 1, bonita. Qual que é o tamanho do candle, pessoal? Qual que é o tamanho do candle? O tamanho do candle é um tamanho ótimo do candle. Olha lá, tamanho pequeno do candle, tá? É um candle pequeno, um candle vermelho pequeno, tá? Certo? Qual que é o stop dessa RBI, pessoal? Qual que é o stop dessa RBI? É no único candle? É nesse candle aqui? Né? Eu já falei com vocês? Não, não é nesse candle. Seria no candle anterior, mas como eu expliquei para o pessoal aí da sala, como existiu esse U aqui, essa voltinha aqui, tá? O stop seria aqui, tá? O stop seria aqui, não necessariamente seria na RBI, seria nesse, tá? Qual que é o stop desse candle aqui, pessoal? Olha lá, 300 pontos. É um stop aceitável para a RBI? Sim, é um stop aceitável para a RBI, sim, para a RBI, tá? E acabou sendo estopado. Então observem, vamos olhar os detalhes, ó. Você tem uma posição das médias, ó, uma posição das médias ideal, um tamanho do stop bacana, legal. O tamanho do candle da GBI e da RBI é um candle pequeno, não é um candle grande, é um candle pequeno. Quer dizer, tudo se você tem a melhor qualidade possível, tá? Então você teve aí a melhor qualidade, a maior qualidade aí para um trade que vocês podem ter aí de uma RBI. Então uma RBI literalmente perfeita e acabou sendo estopado. O que você tem que fazer, o primeiro, assim, nós analisamos aqui, pessoal, que houve a maior qualidade de uma RBI. Então, ou seja, esse trade aqui, ó, foi um trade sem erro nenhum. Lembrem-se que nem todo setup ele é 100%, né? Nem todo setup, não, nenhum setup é 100% verídico, de validade aí. Ele nem sempre, mesmo ele tendo a maior qualidade possível, ele pode ainda dar errado. Então o que acontece? É importante vocês analisarem isso. Você entrou no melhor setup possível, de maior qualidade, e ainda houve o stop, tá? Então assim, você não errou ao entrar nesse setup. O que aconteceu é que ele foi estopado, tá? Ele foi estopado. Tudo bem. Então, a primeira coisa, então, quando você leva um stop, até um stop aqui mais, você poderia ter levado o stop mais pesado, porque essa operação era realmente para entrar com lotes maiores, tá? O que fazer depois de um stop efetivo? Por que eu falo stop efetivo? Stop que não tinha jeito de você fugir, você fez tudo certo, e mesmo assim você foi estopado. O que você faz, pessoal? O que você faz? O que é interessante fazer? O que deve ser feito depois de um stop efetivo, real, que não tem jeito de ser evitado, tá? A maioria dos stops, pessoal, a maioria dos stops aí, uma grande parte, na maioria, uma grande parte dos stops, eles podem ser evitados, tá? Por quê? Para você entrar numa operação, você tem que ter uma qualidade boa para você entrar numa operação. Então, quando você, a maioria das vezes que você é estopado é porque você não entrou numa situação de qualidade máxima. A maioria das vezes é assim, mas nesse caso, mesmo com a qualidade máxima, você foi estopado. O que fazer diante disso? O que fazer diante disso? A primeira dica que eu dou, pessoal, é não entrar imediatamente depois, tá? É não entrar imediatamente depois, ok? Tiveram pessoas aqui que viram que isso ia subir, tá? E quando esse candle começou a ficar aqui, entrou novamente, tá? Mas isso não é o adequado entrar. O adequado é você esperar mais uma outra situação, tá? Então a primeira coisa é respirar fundo, tá? Não entrar, não querer tirar esse
esse loss aqui imediatamente. Então essa é a primeira coisa. Tá? Não querer tirar o loss aí imediatamente, esperar um pouco. Então se você foi estopado aqui nesse candle, que é o candle de stop, ó, estopado nesse candle, deixa passar pelo menos uns 15 minutos pelo menos, 15 minutos, meia hora, para você pensar em entrar em outra situação. Eu garanto para vocês, na verdade 30 minutos é o ideal, tá? Eu garanto para vocês que se você deixar esse stop aí por uns 30 minutos, por exemplo, tá? Às vezes é interessante até trocar de ativo, tá? As coisas vão de uma forma melhor para você. Tá? Se você entrar rapidamente aqui, você pode se embolar mais ainda. Então a primeira coisa é esperar um tempo a mais para entrar em outra operação. A segunda coisa é mudar de ativo. Quando um ativo se apresenta com stop nessas condições, é porque aquele ativo está muito... os fundos estão manipulando demais, porque normalmente um stop de lock 1 ele não é um stop muito comum numa situação como essa. Então os fundos estão manipulando demais. Talvez seja mais interessante você mudar de ativo pelo menos por umas horas do dia, tá? Esse é outro detalhe aí muito importante, certo? E como vocês viram aí, não teve muita oportunidade aqui, tá, no índice hoje, depois desse stop não. O índice, um jeito aí operacional muito ruim hoje, tá? E foi realmente necessária aí a mudança de ativo, algumas ações aí para compensar aí o fato de você tomar esse stop. E se não foi o caso de você conseguir compensar esse stop, tá? Pelo menos você diminuiu um pouco o loss, aceita o loss, etc. Uma outra coisa interessante, pessoal, é que eu nunca aceito mais de 50% do loss máximo no dia em uma operação, tá? Operação. Então, se esse foi o caso seu, nessas condições, ó, tá? Não aceite mais de 50% do loss máximos de um único dia em nenhuma operação. Ok? O máximo aí que você deve pensar é ser estopado com 50% aí do loss máximo do dia que você aceita. Então você teria que pensar em entrar, se você aceita 1.000 por dia, R$500 aí, ó, seria o máximo para você aceitar os lotes. Quantos lotes aqui seriam se você tomasse um stop aqui de 300 pontos no mini índice para dar R$500, né, pessoal? Então seria aí uns 10 lotes mais ou menos, né? Mais ou menos, seria o máximo aí, tá? Que seria essa questão aí, né? Nessa casa aí, né? 500, isso mesmo, 500. Seriam 8 lotes, na verdade, né? 8, 9 lotes aí dariam R$500 aqui. Então, se você aceita, se você está operando aqui para um máximo de loss aí de R$1.000 no dia, seriam R$500 aqui. Você teria que colocar no máximo 8 lotes aqui. Esses 8 lotes aqui seriam o seu máximo de loss. Então, isso é uma coisa muito importante aí, tá? 50% aí, ok? Bom, esse vídeo, pessoal, deixem um like no vídeo, tá? Compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal. É muito importante, além de saber como ganhar aqui, é também importante saber, importante observar aí as situações que dão loss, tá? Se essas situações que dão loss, ela é devido a um erro que você cometeu, ou ela é devido a que você operou certo e houve essa questão aí de volatilidade do mercado e isso te atrapalhou. Tá? Quer dizer, são nuances do mercado. Um day trader precisa aceitar um stop, mais stops, pessoal. Infelizmente, como day trader, você toma muitos stops, tá? Principalmente em certas épocas. Infelizmente. Tá? Se você é um swing trader, você obviamente toma muito menos stop porque você opera bem menos. Mas quem opera mais day trade aqui, infelizmente, tem esses stops aqui chatos que acontecem. O importante é você saber se você tomou um stop efetivo ou não. Quer dizer, você fez tudo certo e ainda levou stop? Ou você cometeu algum erro, né?
tá? Ou você cometeu algum erro aí, e esse erro, tá? Como explico na apostila 285, a possibilidade de stop. Tá? Então, a diferença aqui, ó, temos poucas situações na qual uma DBI ou uma RBI Lock-in seja estopada. Porém, elas existem e também devem ser consideradas. Não existe, nunca existirá setup 100% de acerto. Então tá aqui, ó. Tá na apostila aqui falando que mesmo que você fizer tudo certo, ainda existe a possibilidade de 100% de acerto. Isso não quer dizer que você não considere isso aqui da próxima vez também como um excelente ponto aí de compra, nesse caso a RBI. Isso que é muito importante. Muitas vezes o operador vendo ele Lumen Stop aqui, da próxima vez ele não entra, achando que ele errou, e não é verdade. Então você precisa analisar isso de uma forma bem carinhosa, ok? É isso que eu fico por hoje aqui. Abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.